irmãos, seja a paz do Senhor Jesus sobre a vida de todos vocês, e essa mesma paz, essa mesma graça, ela permaneça no meio de nós, sobre nós. Juntos, mais esta oportunidade, agradecidos a Deus, porque podemos fazer deste momento um momento todo especial, nos desligando de outras ocupações, para poder, com a nossa mente, pensar as coisas do reino, as coisas de Deus que nos é revelada pela Sua palavra, ou que nos são reveladas, as coisas de Deus que nos são reveladas pela Sua palavra. O momento é para a gente pensar sobre o assunto que estaremos conversando no momento da escola bíblica do próximo sábado, o dia 9 de setembro de 2023. Estamos, por estes sábados, pensando sobre a nossa conduta que resulta na santificação do nome de Deus. Foi isso que Jesus nos instruiu para pensar na oração. Dirigir nosso pensamento e nossa palavra ao Pai do céu e manifestar o nosso desejo de que o nome dele seja entre nós e através de nós santificado em nós. O nosso texto de ouro, 1 Coríntios, capítulo 11 e o verso 28. 1 Coríntios 11 e o verso 28. Palavra do apóstolo Paulo numa recomendação densa, especial, que deve ocupar a nossa atenção. Quando nós estivermos diante da mesa do Senhor, como nós costumamos chamar, no momento da Santa Ceia, Paulo fala assim: examine-se, pois, cada um a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o nosso tema de hoje diz a santificação do nome de Deus na Santa Ceia. A nossa maneira de nós nos colocarmos diante de Deus, como a gente recebe da parte de Deus a Santa Ceia. Paulo dá algumas dicas interessantes. Examine-se. Aqui está o verbo examinar na voz reflexiva. Cada um deve se examinar. Então, veja se você consegue criar cena aí na tua mente. Você está diante da mesa sobre a qual colocada ali as bases do procedimento que estamos para praticar, a Santa Ceia. Está ali o pão, está ali o vinho. E quando cada um de nós olha para esse lugar, para a mesa, para esses elementos, a sugestão que o apóstolo fala para nós adotarmos é de autoexaminar-se. A nossa
consciência, a nossa mente, voltar para dentro de nós mesmos, para pensar o que é que estamos a fazer, o que aquilo nos representa, a quem ou a que aqueles elementos, aqueles emblemas nos remetem. O examinar-se sugere esse refletir, criar na nossa mente essa imagem, essa visão. E só então, depois dessa visão definida, e só então, cada um de nós deve se aproximar, levantar a nossa mão e tomar do pão e tomar do cálice em seguida. Irmãos, a palavra aproximar, ela vem lá de trás de uma raiz que gera uma outra palavra que o Senhor Jesus fez menção a ela, Corban, que quer dizer oferta, ou também significa aproximar-se ou aproximação. Pensando o verso 28 de 1 Coríntios capítulo 11, de outra forma, resultaria na seguinte redação: após um autoexame, cada homem deve se aproximar do Senhor e dar a sua contrapartida e dar a sua oferta, que é a sua própria vida rendida, submissa, cativa à pessoa do Senhor Jesus, que se ofereceu. Ele foi a Corban de Deus, ele se aproximou de nós. Ele ofereceu, ele fez a sua Corban, ele fez a sua oferta a Deus por nós. Ele se aproximou de Deus por nós e ele nos permitiu que nós nos aproximássemos de Deus através dele. Quando ele vai dizer aquilo que João escreve, afirmando: eu sou o caminho, eu sou aquele que abriu espaço para vocês se aproximarem, para vocês ofertarem a vossa Corban, a vossa oferta, que é o vosso corpo, a vossa vida, em resposta à minha Corban, a minha oferta ao Pai, que foi doar a minha vida em vosso lugar. Muito lindo isso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Essa é a redação como está. E assim coma deste pão e beba deste cálice. É palavra inspirada do apóstolo quando ele estava ali descrevendo aquilo que ele havia recebido do Senhor, relacionado à Santa Ceia. E a nossa reflexão deste sábado é essa: santificar o nome de Deus no momento da ceia. O que devemos fazer? Mas na introdução do roteiro nós vamos dizer que costumamos dizer que nossas experiências na adoração a Deus são perfeitamente compartilhadas e vivenciadas juntos. Penso que vocês já notaram
quanto as pessoas gostam de falar as suas próprias experiências particulares quando nós nos reunimos. A nossa vida tem um sentido totalmente diferente, ganha um significado totalmente diferente quando nós nos ajuntamos. Quando nós estamos junto com os irmãos. Por todos os presentes no momento e lugar onde a adoração coletiva é realizada, nós compartilhamos as nossas vivências, as nossas experiências. E a Santa Ceia também promove isso. Mas ela vai um pouco além. A Santa Ceia estabelece também a nossa união íntima e particular com o Pai. A Santa Ceia ela é capaz de nos unir. É como se nós formássemos uma grande roda, abraçados uns aos outros. E o Pai abraçando toda essa roda de pessoas que estão entreabraçadas e nos abraçasse a todos ao mesmo tempo. Essa é uma imagem que nós podemos ter do momento da Santa Ceia. A Santa Ceia estabelece e define nossa união íntima e particular com o Pai. Então, nós estamos juntos entreabraçados. Pensa nessa roda de pessoas, nesse círculo formado pelos adoradores, no momento da ceia. E pense num personagem com um braço estendido e apertando contra o seu peito, todas essas pessoas que estão ligadas, unidas, ali no mesmo momento. Esse fato nos permite fazer com que a nossa mente viaje, vá longe, e as nossas agruras, as nossas intempéries, nossas raivas, nosso estar na condição de pessoas que reclamam, nossa irritação, nosso ódio, nossas riquezas, nossos projetos relacionados ao dia a dia de cada um de nós, todos eles se empanam. Há uma certa nuvem que cobre tudo isso e vai sobressair apenas o desejo íntimo da nossa alma de comunhão com o Pai. Em cada momento de culto, a morte e ressurreição de Cristo é cantada e anunciada, mas na Santa Ceia tornam-se vivas essas realidades na nossa mente. É possível, e isso particularmente na Santa Ceia, formar em nossa mente a imagem de Cristo estendendo a mão e tomando o pão de sobre a mesa, levantá-lo e olhar para esse pão. Depois voltar o olhar seu para cada um dos seus discípulos lá no cenáculo e pedir a atenção deles. Como a gente já tem falado, o Evangelho é econômico em palavras, mas talvez Jesus tenha feito isso. Pega o pão de sobre a mesa, levanta o Pai, levanta acima do nível da mesa, de tal maneira que todos os discípulos pudessem contemplá-lo e pedir atenção deles, que seria mais ou menos assim: vocês estão vendo esse pão? Da mesma forma como vamos parti-lo em pedaços agora
e distribuí-los entre nós, isso representa meu corpo, que será partido por causa e por favor, pelo favor de cada um de vocês. Não sei, eu fico imaginando os discípulos ali na mesa, e eles sem entender, talvez sem entender muito bem as palavras de Jesus. Afinal de contas, eles estavam ali, eles haviam acabado de cear a Páscoa. E Jesus pega o pão, do pão que estava ali sobre a mesa, e levanta e diz essas palavras. Como está aí no capítulo 22 do Evangelho de Lucas, o verso 19. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu a eles, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Eu fico a pensar sobre essa cena, esse momento. Os discípulos estavam ali e o que era aquilo? Será que ele vai dar do seu corpo? Será que nós vamos ter que dar uma mordida nele? Será que nós vamos ter que tomar uma atitude assim, que a gente nunca tomou antes? Pensar em comer ou participar do seu corpo, da sua carne, como uma refeição? Mas Jesus estava falando daquilo que era símbolo do que ele faria em favor do nosso sustento diante do Pai, para nos dar condições de permanecermos diante do Pai. Ele fez isso tanto em relação ao pão, quanto faz ato contínuo, a gente vê lá no texto, faz também em relação ao cálice. Muito bem, na reflexão 1 a gente vai perguntar: qual o real objetivo da Santa Ceia? E vamos comentar que o real objetivo pode não ser seu objetivo principal, nos fazer lembrar da dor e o sofrimento de Jesus. Talvez seu objetivo último é nos fazer pensar que pelo seu sofrimento, morte e ressurreição, temos a garantia de que os efeitos do pecado em nós não serão definitivos para nos impedir de participarmos eternamente da vida, em perfeita paz e sem sofrimentos. De qualquer maneira, o momento da ceia é densamente, ou deve ser densamente reflexivo. A Santa Ceia promove nossa eterna união com Cristo. Enquanto humanos, nada, nenhum ato é capaz de nos criar, ou de criar em nós a sensação, o sentimento da nossa união com o Senhor, e nos faz lembrar de que já não somos escravos do pecado, nem dos nossos desejos egoístas. Nós continuamos humanos, continuamos com a nossa natureza pecaminosa. E como humanos e com natureza pecaminosa, o egoísmo sempre nos persegue. Mas em Cristo nós somos livres de todo pensar e sentir estritamente na dimensão humana. Sim, na ceia nós somos levados a pensar, a refletir a nossa vida unida à vida de Jesus. De tal maneira que nós não vamos pensar estritamente como escravo do pecado,
E os nossos desejos, que geralmente são carnais, egoístas, são contrários ao sentimento que nossa alma busca em relação a Deus, na Santa Ceia nós vamos alimentar isso. A ceia nos possibilita santificar o nome de Deus. Por quê? Porque quando nós pensamos, refletimos na ceia da forma como nós acabamos de mencionar, como uma síntese de tudo que corre na mente de cada um de nós, aí nós começamos a pensar de acordo com o pensar do Senhor Jesus. E a gente lembra o que Paulo escreveu aos irmãos de Corinto, na primeira carta, no capítulo 2, o último verso desse capítulo, verso 16. E ele faz uma pergunta: quem conheceu a mente do Senhor para poder instruí-lo? Mas ele conclui numa adversativa dizendo: mas nós temos a mente de Cristo. Nós não temos a mente de Cristo para instruir a Cristo. Naturalmente não é isso. A ceia não nos leva a dar instrução, a pensar que nós somos competentes e capazes para instruir ao Senhor. Mas a ceia é capaz, é suficiente para nos estimular a pensar as coisas do reino como Cristo pensou, e que é pensar as coisas do reino em densa, em completa, em profunda prioridade. Pensamos na nossa família, não é? Pensamos como servos do Senhor, como crentes em Cristo. Nós não abandonamos a família no sentido de não nos preocuparmos com ela. Pelo contrário, nós pensamos as coisas relacionadas à nossa vida no que tange a nossa família, nossos negócios. É certo, estamos numa semana de trabalho e quantos negócios, quantas decisões temos que tomar. Nós pensamos no filho que está indo para a escola, no filho que está chegando tarde em casa, nos preocupa. Nós pensamos no dinheiro que nós precisamos para cobrir os nossos compromissos e que, na maioria das vezes, é curto, é pouco. Cobrimos uma coisa, pagamos uma conta, sobra 2, 3, enfim. Nós continuamos a pensar assim, nessas coisas, mas também nós pensamos que nós pertencemos ao Senhor. Quando qualquer das nossas situações está mostrando faltar, é falta de dinheiro, é falta de paz, falta de sossego, falta, então nós pensamos em Cristo. Cristo é o provedor, Cristo é o Senhor. E a gente vai à luta na convicção de que Ele trabalha em nosso favor. A ceia nos propicia isso. Pensar como Cristo pensou, na vida do agrado do Pai, como sendo a nossa prioridade em relação às outras coisas, os outros temas da vida que aqui ou ali acabam por nos afligir. Na sequência 1, a gente vai lembrar que é através da ceia que nós conseguimos transformar, pela fé, a promessa de vida eterna em visível realidade. E essa visível realidade nos remete para Deus. Por isso, nós não vamos olhar para essa visível realidade santa e plausível para nós, não vamos olhar desdenhando de Deus, desprezando Deus, ignorando Deus. Pelo contrário, nós vamos suplicar de Deus condições, misericórdia. E então, a santificação do nome de Deus acontece naturalmente. O pão que comemos e o cálice que bebemos na ceia nos remete à dimensão do eterno.
E a dimensão do eterno, na porta dessa dimensão está Deus. No centro dessa dimensão está Deus. No âmago dessa dimensão está Deus. No mais profundo sentimento dessa dimensão está o eterno Deus. Esse Deus que é incomparável. Esse Deus cujo ser não se diz em palavras como ele é. As palavras proferidas por Jesus sobre o seu corpo verdadeiramente comido e seu sangue verdadeiramente bebida constroem ou deve construir em nossa mente a imagem mais real do que será nossa vida ao lado do Senhor na eternidade e antecipa nossa percepção do sentido da santificação de Deus em nós. Olha o que Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. João 6, verso 51. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Veja só, há uma mistura de realidade. Comida com vida eterna. E não é qualquer comida. E não é qualquer pão. Jesus diz: eu sou o pão. Vida eterna não se dá a partir da ingestão de uma alimentação saudável ou de uma alimentação saborosa, de uma alimentação do nosso gosto, do gosto do nosso paladar. Vida eterna, vida permanente em associação ao Deus da vida, se dá com a ingestão, com a comida, com o comer desse pão que disse Jesus: eu sou o pão. E o pão que eu vou dar para vocês é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo, por todos. Não há continente, não há lugar onde esteja um ser humano que não possa se alimentar desse pão. Jesus é o pão universal. Jesus é o pão que pode ser encontrado em qualquer lugar do planeta, em qualquer dia, em qualquer hora, em qualquer estação do ano. Jesus está sempre disponível. A mesa do Senhor, ela está sempre disponível. Portanto, a santificação do nome de Deus está sempre ao nosso alcance. E ele se revela e ele toma notoriedade no momento da Santa Ceia. Na Santa Ceia, na reflexão 2, lembramos, nos familiarizamos com Cristo, como em nenhuma outra atividade de adoração. Nós cantamos louvores ao Senhor no culto, isso é agradável. Geralmente nos sentimos bem cantando. Nós ouvimos a palavra no momento do culto de adoração e geralmente nos é agradável ouvir a palavra. Nós oramos no momento da adoração e geralmente é agradável orar. Mas nenhuma dessas ações no momento da adoração se compara à nossa familiaridade, à nossa intimidade que se forma com a pessoa do Senhor Jesus na Santa Ceia. Se alguém ainda sente dificuldade para entender como santificar o nome de Deus, a Santa Ceia nos oferece uma fórmula, não mágica, mas uma fórmula perfeitamente prática e clara, através da qual nós podemos fazer isso, adorar e santificar o nome de Deus. E o que isso significa? Muito mais que nos achegarmos a Deus para adorá-lo, na ceia introduzimos pela fé o próprio Cristo, o próprio Deus em nós.
Ainda no capítulo 6 do Evangelho de João, verso 57, nesse mesmo falar de Jesus, ele vai explicar: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, viverá por mim. Que coisa fantástica! Quem se alimenta de Cristo, vive por Cristo. E quem vive por Cristo tem boas condições para santificar o nome do Pai, o nome de Deus, através da sua vida. Viver é a melhor experiência que nos foi dada por Deus, nosso Criador. Como é bom viver. Viver intensamente é a melhor forma adotada por nós, os viventes, para desfrutar o máximo do melhor que a vida pode nos oferecer. E o viver intenso somente será possível e experimentado por cada pessoa que consegue conjugar vida e presença santificada de Deus dentro de si, de tal modo que futuro e passado, por dentro e por fora, tudo esteja repleto de Deus. No passado está Deus, no nosso passado está Deus. O nosso passado só existe porque Deus esteve conosco nele. No futuro, nós só também teremos vida e existiremos se Deus estiver em nós, porque Ele está no futuro. E dentro de cada um de nós e ao nosso redor, Deus está. Olha o que Jesus fala no capítulo 14 do Evangelho de João. O Espírito da verdade, ele está dizendo: eu vou, mas vou mandar outro Consolador. E este Consolador é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque o mundo não tem comunhão. O mundo não santifica o nome de Deus, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Olha só, é assim. Quem jamais vai deixar de santificar o nome de Deus se tem o Espírito de Deus dentro de si, na sua mente, conduzindo os seus pensamentos, palavras, enfim, nos acompanhando? E a gente sugere aí para pensar na reflexão 3, para concluir. Todos os sentimentos pessoais e os interesses particulares dos discípulos devem ter desaparecido da mente deles quando eles ouviram: este pão, aqui está ele, e este pão representa o meu corpo, comam-no. Como não santificar, não é? Mateus 26 e o verso 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoando, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo. Coisa. Graças a Deus que nos deu a profunda instrução, que nos deu essa forma profunda de pensar o nome de Deus, poder reverenciá-lo, poder santificá-lo. Na ceia nós aprendemos isso de forma muito clara, intensa, muito densa, porque a ceia é o memorial que nos remete ao real sentido da santificação do nome de Deus em nós, porque nós comemos, nós internalizamos no nosso organismo, colocamos para dentro algo que nos faz lembrar, que nos remete todo o drama vivido por Jesus, por nossa causa, em benefício
de cada um de nós. Portanto, que em cada momento de ceia nós possamos ter a oportunidade de refletir sobre isso, ou pensar agora para refletir sobre isso em cada momento de ceia, de que a nossa mais profunda oportunidade que temos para reverenciar e santificar o nome de Deus é através da Santa Ceia, na forma que o Senhor nos prescreveu, nos indicou, nos deu a entender do seu significado. Deus nos abençoe e nos permita santificá-lo em todos os momentos, a partir do momento da Santa Ceia, quando nós temos a oportunidade periodicamente de pensar profundamente quem é Deus e o que Ele fez por nós. Ele nos abençoe. Amém.